Na manhã de 17 de maio de 1998, o Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, parecia acordar como em qualquer outro domingo. As ruas estreitas ainda estavam molhadas pela garoa da noite anterior, e o comércio abria suas portas lentamente. Entre os moradores, todos conheciam Dona Rosa, mulher batalhadora, mãe dedicada e respeitada, que sustentava a família como faxineira. Sua maior alegria era a filha mais velha, Graziele Prevalcato, de apenas 9 anos, uma menina esperta, doce e de sorriso contagiante. Graziele tinha um jeito especial de cativar as pessoas. Não era apenas pelo rosto bonito e simpático, mas pela postura madura para a idade. Enquanto outras crianças pensavam apenas em brincar, ela ajudava a mãe em casa e cuidava do irmão mais novo. Os vizinhos costumavam dizer: "Essa menina vai longe, vai ser modelo ou professora." E realmente, havia algo de diferente em sua presença. Uma luz própria que chamava a atenção por onde passava. Naquele domingo, a rotina parecia normal. Dona Rosa estava na cozinha lavando a louça enquanto Graziele, animada, organizava algumas roupas no quarto. Pouco depois, Rosa pediu à filha que fosse até a padaria comprar pão e leite. Era um trajeto que durava pouco mais de 2 minutos, cerca de 200 metros, feito tantas vezes que não oferecia nenhum risco aparente. Do parapeito da janela, Dona Rosa ainda viu a filha atravessar a rua com passos rápidos. Graziele vestia uma blusa clara e segurava nas mãos algumas moedas. Antes de dobrar a esquina, olhou para trás e sorriu, como se dissesse: "Já volto, mãe." Rosa acenou, sem imaginar que aquele seria o último instante em que veria a filha. Minutos se passaram e Graziele não voltava. Dona Rosa, que já terminara a louça, começou a sentir o coração apertado. Olhou pela janela, esperou mais um pouco e decidiu sair à rua. A cena parecia normal. Algumas crianças brincavam, um vizinho varria a calçada. A vida do bairro seguia como sempre, mas sua filha não estava à vista. Perguntou se havia visto a filha. A menina respondeu sem perceber a gravidade da situação. A poucos metros dali, Rosa encontrou uma amiguinha de Graziele sentada no chão, segurando uma boneca de pano. Ela disse que ia até a padaria, tia. Falou: "Eu já volto." O coração de Rosa gelou. Correu até a padaria. O dono confirmou. Graziele esteve lá, comprou pão e leite, pagou com as moedas e saiu caminhando em direção de volta para casa. A partir daí, ninguém mais a viu. Uma linha reta de menos de 200 metros se transformara em um abismo sem respostas. Naquele fim dos anos 90, o Jardim Ângela carregava uma fama triste. Era considerado um dos bairros mais violentos do mundo. As páginas policiais estampavam diariamente histórias de assaltos, homicídios e desaparecimentos. Era uma região marcada pela ausência do Estado, com pouco policiamento e infraestrutura precária. Não havia câmeras de segurança, não havia sistemas de alerta rápido. Para uma mãe em desespero, restava apenas correr por conta própria. Rosa voltou para casa, mas a angústia só aumentava. Cada segundo parecia uma eternidade. Ao ligar para a polícia, recebeu a resposta que ainda hoje ecoa como um golpe: "Só podemos registrar o desaparecimento e investigar depois de 24 horas. Para quem perde uma criança, 24 horas é uma sentença cruel." Rosa voltou a pé pelo mesmo caminho que a filha deveria ter feito. Observou cada portão, cada muro pichado, a viela por onde os meninos costumavam cortar caminho até o campinho de terra. Bateu nas casas, chamou por vizinhos, pediu que olhassem nos quintais. Um senhor que consertava rádios jurou ter visto uma menina correndo no sentido oposto, mas não soube dizer a hora exata. Uma moça que vendia geladinho na esquina disse ter visto Graziele minutos antes, segurando um saquinho com pão e leite cabisbaixa, como quem pensava no dever de voltar logo. Eram fragmentos, nada que fechasse a linha do tempo. À medida que o sol subia, o bairro ganhava barulho. Ônibus lotados, buzina de Kombi escolar, o chiado das fritadeiras ligadas nos botecos.
Rosa, porém, ouvia apenas a própria respiração e a pergunta martelando: por que ela não voltou? Decidiu alargar o raio de busca. Rodoviária pequena do bairro, pronto-socorro, UPA, postos de saúde. Mostrava a foto 3x4 da matrícula escolar e perguntava aos atendentes, aos seguranças, aos motoristas. Ninguém tinha visto. No fim da tarde, a notícia do sumiço corria de boca em boca. A rua onde moravam, uma ladeira íngreme com degraus improvisados, ficou cheia de gente na calçada. Uma vizinha levou café, outra, uma vela acesa. Um rapaz magro, entregador de gás, prometeu perguntar nas rotas em que trabalharia no dia seguinte. Uma senhora evangélica fez oração na cozinha, pedindo discernimento e proteção. A noite chegou com vento frio e latidos de cães ao longe. Rosa manteve a luz da sala acesa, como se a claridade pudesse guiar a menina de volta. Perto da meia-noite, depois de nova tentativa frustrada na delegacia, Rosa sentou na cama de Graziele. Observou os cadernos de caligrafia, a boneca de pano com o vestido puído, o elástico de cabelo preso ao puxador da gaveta. Em cima da cômoda, um papel com contas de somar e subtrair, escrito a lápis. Ao lado uma frase: mãe, amanhã eu arrumo. Rosa passou o dedo sobre as letras, como se pudesse encontrar pistas no traço infantil. De manhã, ela improvisou cartazes com a foto da filha e um número de contato. Pregou nas padarias, no açougue, no mercadinho. Pediu ao dono da banca de jornal que deixasse a imagem visível, ao lado das revistas. Voltou à escola para conversar com a professora, que chorou ao ouvir. Ela é aplicada, carinhosa, responsável. Nunca faltou sem justificativa. Colegas de sala descreveram brincadeiras, o sonho de ser modelo, a mania de ajeitar a franja antes de tirar qualquer foto. Tudo dizia de uma criança comum, amada, sem conflito aparente. Se você morou nessa região no fim dos anos 90 e lembra de alguma movimentação incomum por ali, registre seu relato. Pequenos detalhes costumam abrir grandes caminhos em casos assim. Na delegacia, Rosa encontrou burocracia e paredes descascadas. Um escrivão, cansado, repetiu o protocolo. Boletim de ocorrência, descrição da roupa, horário aproximado, marcas de nascença. Volte amanhã. Em desaparecimento há prazo para investigação. Disse, sem erguer totalmente os olhos do formulário. A frase se tornou um estilhaço no peito de Rosa. Enquanto isso, decisões importantes deixavam de ser tomadas nas primeiras horas críticas, quando testemunhas ainda lembram com nitidez, e os rastros não foram apagados pela rotina do bairro. Sem esperar pelo relógio da repartição, Rosa buscou ajuda onde havia escuta. Uma assistente social indicou um grupo de mães que se reunia no centro. Mulheres que viviam a mesma agonia e exibiam cartazes com fotos dos filhos na praça, pedindo atenção da imprensa. Rosa viajou até lá com as moedas que tinha e uma marmita embrulhada em jornal. Voltou com contatos de jornalistas, um caderno para anotar protocolos e a orientação de manter viva a história, sem deixar que o caso fosse empurrado para as gavetas do esquecimento. Enquanto isso, o Jardim Ângela seguia castigado por uma reputação dura. As manchetes insistiam na violência do bairro, mas pouco se falava de sua gente. Trabalhadores que acordavam antes do sol, mulheres que limpavam casas no centro, jovens que estudavam de noite. Rosa olhava para as vielas e via mais do que estatística. Ali estavam as crianças que brincavam de amarelinha, os vendedores de laranja na esquina, a vizinha que dividia o açúcar quando faltava. Tudo isso agora era pano de fundo para o silêncio sobre Graziele. No segundo dia, vieram boatos. Um motorista dizia ter visto uma menina com um casal num ponto de ônibus. Outro, que trabalhava num ferro velho, jurava ter ouvido choro perto de um galpão desativado. Rosa investigou tudo. Cada pista que desmoronava deixava cicatrizes invisíveis. As pernas pesavam, mas ela continuava, pedindo que as pessoas compartilhassem a foto, repetindo o nome da filha como quem chama de volta. Se você conhece alguém que trabalhou nas redondezas naquele período,
Peça que conte o que lembra. O tempo altera memórias, mas também traz coragem a quem teve medo de falar. As semanas viraram meses. Um dia, uma denúncia anônima levou a polícia a uma área de mato em Itapecerica da Serra. Havia ali um corpo de criança, com sinais de violência. Rosa foi chamada para reconhecimento. Caminhou por um corredor gelado e sustentou o próprio corpo em fé. O rosto estava irreconhecível. Os detalhes confundiam. Pediram exames, pediram paciência, pediram silêncio. O resultado demorou, o processo se arrastou, e entre idas e vindas, papéis se perderam. Documentos, cartas, anexos desapareceram de pastas que deveriam ser invioláveis. Para Rosa, o sumiço burocrático foi uma segunda violência. A cada nova ida à delegacia, precisava recontar a história do zero, como se fosse a primeira vez. Um investigador dizia que o caso estava em análise. Outro afirmava que não havia elementos. Ela começou a anotar nomes, números de protocolo, carimbos, datas, frases ditas. Guardava tudo num envelope pardo, junto de um terço de madeira e da foto 3/4 usada na matrícula da escola. Torcia para que o papel não se apagasse, ao menos no envelope. Em reuniões com outras mães, Rosa aprendeu estratégias de resistência. Insistir por ofício, exigir recebimento por escrito, acompanhar pessoalmente remessas entre órgãos. Descobriu que, sem barulho, processos murcham. E então fez o que sabia fazer: barulho. Bateu em portas de emissoras locais, falou com rádios comunitárias, escreveu cartas a programas de TV. Em muitas ocasiões não teve resposta. Em outras, foi atendida rapidamente, gravou depoimentos, caminhou com cartazes em praças do centro, repetindo a pergunta que vertia da alma: quem viu minha filha? Se você tem documentos, recortes de jornal, fotos ou lembranças de manifestações sobre crianças desaparecidas daquela época, ajude a contar essa história. A memória coletiva é ferramenta de justiça. A casa de Rosa aos poucos foi se adaptando à ausência que não se conforma. O irmão mais novo de Graziele passou a dormir no quarto da mãe. O quarto da menina, porém, não foi desmontado. Era o único lugar em que Rosa conseguia escutar o passado com nitidez. De vez em quando, abria a janela e deixava o vento mexer nos papéis, como se o movimento pudesse trazer de volta o rastro de uma voz. Havia aniversários em que se cantava parabéns sem bolo, apenas com uma vela improvisada sobre um pão, porque foi o pão o último gesto do cotidiano. Outras datas eram passadas em silêncio, com a chave girando na fechadura tarde da noite e a luz apagada como um luto que não quer plateia. Rosa voltou a trabalhar quando entendeu que não podia sustentar a busca só com esperança. Arrumava casas de manhã e à tarde cuidava do filho. Em algumas cozinhas, pediu licença para colar o cartaz da filha na parte interna do armário, para que a senhora se lembre dela quando abrir para pegar o prato fundo. Recolhia olhares de compaixão, mas também olhares cansados, como quem já viu dramas demais e não sabe onde guardar mais um. Às vezes chegavam pistas de outras cidades. Uma mulher que assistia televisão no interior disse ter visto uma moça muito parecida com a foto envelhecida de Graziele. Um homem de um posto de gasolina na Marginal relatou ter visto uma adolescente que respondia ao nome Grazi. Muitas pistas eram fruto da vontade de ajudar, outras, puro trote. Rosa aprendeu a reconhecer tons de voz e a anotar o que valia a pena checar. Em todas as ligações, agradecia, repetia o número de contato e pedia: se lembrar de mais alguma coisa, mesmo que pareça boba, por favor me ligue. Se você já trabalhou em padarias, açougues, pontos de ônibus, escolas ou postos de saúde daquela região e época, sua lembrança pode ser valiosa. Às vezes, um detalhe esquecido salva uma cronologia. Os anos 2000 trouxeram a internet discada, depois a banda larga e, finalmente, as redes sociais. O bairro também mudou. Mais comércios, asfalto em ruas antes de terra, projetos sociais que seguravam jovens por mais tempo na escola. Rosa, com a ajuda de vizinhos, criou uma conta em sites de busca por pessoas.
Aprendeu a digitalizar fotos, escreveu textos pedindo informações e compartilhou em grupos de bairro. Uma ONG ofereceu uma progressão de idade, uma projeção do rosto de Graziele adulta, com base em traços familiares. Rosa passou horas olhando para aquela imagem, procurando a menina na mulher projetada. Foram criados grupos de mensagens dedicados a casos antigos do Jardim Ângela. Uma professora aposentada que vivera na rua vizinha enviou áudios com recordações detalhadas, nomes de antigos donos de comércio, o horário que a padaria fechava aos domingos, quem fazia bico de vigia naquela esquina. Um ex-entregador de gás afirmou lembrar de um Gol branco que passou mais de uma vez na rua naquele domingo de 1998, mas não soube precisar a placa. O relato foi anotado, cruzado com outros, encaminhado a voluntários que se propuseram a compilar informações. Em rodas comunitárias, falou-se sobre medo. Muitos lembravam ter ouvido recomendações para que as crianças andassem em grupo. Outras mães contaram casos de tentativas de abordagem perto de vielas. Surgiram mapas de risco feitos à caneta, brandindo setas vermelhas em folhas de caderno. Eram gestos de autoproteção e também de memória. Em toda reunião, Rosa repetia a mesma frase: "Eu não quero que esqueçam da minha filha. Eu quero saber o que aconteceu." Se você viveu ou vive no Jardim Ângela e tem fotos antigas das ruas, feiras, comércios e pontos de ônibus, compartilhe. Imagens ajudam a reconstituir trajetos e a localizar testemunhas. O tempo passou como um rio largo que se move sem alarde, mas nunca para. Rosa envelheceu, mas não desistiu. A cada aniversário de Graziele, acendia uma vela e sussurrava uma promessa: "Eu sigo te procurando." Quando perguntavam por que continuar, respondia sem hesitar: "Porque uma mãe precisa saber. A dúvida é um lugar de pedra, e viver sobre pedra fere os pés." Hoje Graziele teria por volta de 36 anos. Talvez fosse mãe, talvez trabalhasse no comércio, talvez desse risada lembrando da menina que ajeitava a franja antes da foto. Entre as memórias guardadas, há bilhetes escolares, linhas traçadas com régua, a letra redonda das primeiras lições. Há também uma cidade inteira, com suas casas simples e seus esforços, pedindo que histórias como essa não sejam reduzidas a estatísticas. Rosa sabe que não é a única. Outras mães carregam cartazes com rostos de crianças que jamais envelheceram nas fotos. Elas se reconhecem à distância, como se compartilhassem um idioma sem palavras. Caminham em praças, dão entrevistas, ocupam audiências públicas, pedem políticas de busca ágil, integração de bancos de dados, cruzamento de informações entre estados. Querem que casos antigos sejam revisitados com as ferramentas novas. Querem que a perda de uma família não seja engolida pela rotina da máquina pública. Se você tem qualquer informação, por menor que pareça, registre. Se você conheceu a família, estudou na mesma escola, trabalhou na padaria, morou na rua, diga o que lembra. Histórias como a de Graziele se movem quando a comunidade decide que a memória é um compromisso. E quando a memória é um compromisso, a justiça encontra caminhos que antes pareciam fechados. Numa folha guardada num envelope pardo, Rosa mantém as primeiras palavras ditas naquele domingo. "Vou ali e já volto, mãe." Ela lê a frase como quem escuta ao longe, e enquanto espera, faz o que sabe fazer. Levanta cedo, trabalha, cuida da casa, abraça o filho, pede força, cola cartazes, renova pedidos. Uma mãe que transformou a dor na determinação de não deixar que a própria filha desapareça 2 vezes, do mundo e da lembrança de todos nós.